E aí, pessoal, 100% beleza pura? Aqui é o Everton Pereira, do canal Chão de Fábrica, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como identificar vazamento interno em cilindros ou passagem interna em cilindros. Na verdade, nós vamos ver aqui 3 formas para você detectar se há vazamento interno ou não no cilindro, ok? Lembrando que nesse vídeo nós vamos ver como fazer isso com o cilindro montado no equipamento. É isso mesmo. Se eu puder tirar o cilindro para a bancada, beleza, fica mais fácil, né? Eu posso ter uma bancada de teste, posso até enviar para um fornecedor, né? A equipe que presta o reparo. Porém, há situações em que você tem que decidir ou ter certeza se há vazamento interno ou não. Afinal de contas, se você retirar o cilindro, na maioria das vezes você vai parar o equipamento. E isso é um tanto quanto chato, né? Bom, quando a gente fala de vazamento interno, para quem não está familiarizado com o termo, se trata da passagem do óleo, tá? Ou passagem interna de óleo entre uma câmara e outra do cilindro. Então, por exemplo, se eu aplicar pressão na câmara dianteira do cilindro, que é aqui na área, né, no lado da haste, esse óleo não deveria passar para a área traseira, ou a área do êmbolo, que a gente chama, do cilindro, ou câmara traseira, tá? Porque há uma vedação para impedir isso daí. Todavia, se essa vedação estiver danificada, se tiver uma perca grande de viscosidade, ou se tiver ranhuras, né, na área interna aí da camisa do cilindro, isso tudo pode acarretar em passagem de óleo de uma câmara para outra. Havendo essa passagem de óleo, o primeiro sintoma é uma perca considerável de precisão no controle e velocidade de avanço também e tal, né? Ou seja, o operador do equipamento não consegue trabalhar com este equipamento também quando não há o vazamento. É óbvio, mas nós vamos ver aqui também como que isso acontece. Então, vou simular aqui. Esse aqui vai ser o nosso equipamento novo e aqui o mesmo equipamento idêntico, porém com o problema do vazamento interno. Beleza? Então, vamos lá. Vamos simular. Eu coloquei uma carga aqui no cilindro, ok? Uma carga pequena. Observem que esse cilindro avança a 0,03 metro por segundo, esse aqui é 0,02 metro por segundo. Você pode até pensar assim, mas a diferença é muito pequena. Ok, mas olha o tempo de diferença aqui entre o fim de curso de um e de outro. Lembrando que a carga é pequena aqui, ok? E também a vazão não é uma vazão alta, ou seja, essa diferença aqui de 0,03 para 0,02 em milímetros são 10 milímetros por segundo. Então, se o cilindro tiver 1000 milímetros de curso, aí você vê o tempo que você vai perder, ok? Mas o fato é que o operador, ele vai notificar isso aqui que vocês viram, tá? Para recuar não vai ter tanto problema, né? Praticamente a mesma velocidade, 0,09, 0,1, né? 0,1, diferença mínima aí, embora há. Mas a gente já observa aqui, por exemplo, no simulador, que já eu consigo ver a passagem interna aqui, ó. Tá? Consigo ver a passagem interna. Então, o óleo está passando da câmara dianteira para a câmara traseira. É lógico que você pode pensar assim, tudo bem, no simulador eu consigo ver, mas na área eu não vou conseguir. Ok? Tem como a gente evidenciar isso também. Mas é claro que eu não quero apenas mostrar para você aqui no simulador, né? No simulador fica fácil mesmo. Bom, mas o operador ele vai reclamar isso, perca de performance, trepidação no cilindro, entre outros problemas que são decorrentes da questão do vazamento interno, tá? Então existem 3 formas, pelo menos 3 formas, eu vou mostrar para vocês hoje, na verdade, 3 formas de nós identificarmos esses vazamentos com o cilindro montado no equipamento. Eu não vou desmontar o cilindro, não vou retirar ele daqui para levar para uma bancada de teste. É evidente, pessoal, que tudo isso aqui, né, todas as simulações que nós vamos fazer aqui, todos os cenários que eu vou mostrar para vocês, quando aplicado na área, tem que ser feito por pessoal autorizado, pessoal treinado direitinho, né? Então, conversa aí com o seu supervisor, com o técnico de segurança, lembre-se das questões de segurança, porque dependendo do que você fizer, você tem que lembrar que está trabalhando com equipamento pressurizado. Um erro pode causar acidente gravíssimo, ok? Então, sempre faça isso sob autorização e com devido treinamento e capacitação. Mas, vamos lá.
Nós temos aqui equipamento novo e equipamento. Eu primeiro vou mostrar aqui o que não se deve fazer, tá? Não se deve fazer. Eu digo isso porque eu já vi vídeos sobre essa questão de vazamento interno, as pessoas fazendo um teste que eu acho extremamente perigoso. É extremamente perigoso, que simplesmente desconectar a mangueira e tal. Eu estou falando isso porque tem um consultor em hidráulica, um cara famoso, e o nome dele é Brendan Casey. Tá? Se digitar esse nome, Brendan Casey, no Google, vocês vão encontrar, perito nessa área de hidráulica aí. E ele relata um caso onde um mecânico numa empresa lá, ele causou um prejuízo de mais de 3 milhões de dólares quando ele foi fazer um teste desse de vazamento interno de cilindros. Porque o que ele fez? O objetivo dele era verificar se tinha passagem interna, certo? Para isso, o que é o comum de se fazer? Você desconecta uma linha, tá? Por exemplo aqui, como eu desconectei a linha e vou aplicar pressão. Se tiver vazando óleo, o que vai acontecer? Esse óleo vai sair aqui, correto? Esse óleo vai sair pela câmara traseira do cilindro. Lógico que vai sair daqui pulverizado e tal. Esse mecânico, ele foi fazer esse teste, simplesmente desconectou a mangueira, tá? Aqui da válvula e da câmara traseira do cilindro e aplicou pressão. O que acontece? O cilindro estava com vazamento interno. O óleo, ele vazou. O problema é que caiu em cima de um aquecedor que tinha lá na empresa. Aí pegou fogo na firma toda, né? Então, não façam isso, tá? Não desconecta e deixa uma conexão hidráulica direcionada à atmosfera. Isso pode causar problemas ambientais, né, contaminação do solo, e o pior de todos é que acidentes. Então, por exemplo, você pode ter sofrer, por exemplo, de uma injeção de fluido, né, que é quando o fluido pressurizado entra em contato com a pele. Então, se você precisa fazer um teste desse, né, uma para você não causar prejuízo e outra para você não causar acidente, nós vamos mostrar 3 formas aqui seguras de realizá-lo. Então, o que não se deve fazer nunca é fazer um teste com conexão aberta à atmosfera. Se você, de toda situação, não tiver como fazer absolutamente nada, que a gente vai falar aqui, que é muito difícil, pelo menos conecte uma mangueira aqui e conecte ela num reservatório, tá? Num tambor, alguma coisa assim, para você verificar se saiu algum óleo ou não, ok? Então, por favor, não faça isso. O cara teria economizado lá 3 milhões de dólares, lá, mais de 3 milhões de dólares, se ele tivesse simplesmente colocado isso num balde, cara. Se tivesse colocado num balde, ele não tinha espirrado esse óleo aí em cima do aquecedor. Também quem trabalha aí em mar, né, Petrobras, tal, que trabalha em plataforma aí, jogar óleo no mar aí, você sabe o problema que dá. Bom, então nós vamos pelo primeiro método. Uma vez que eu não consigo ver o que há no interior tá passando, né, dentro da mangueira ou tubo que seja, eu preciso saber, eu estou em dúvida, eu posso usar primeiramente um medidor de vazão, tá? Medidor de vazão, um fluxômetro. Eu vou simplesmente conectá-lo aqui na câmara traseira do cilindro, ok? Vou fazer o mesmo com o novo aqui, só para a gente sempre comparar, fazer uma comparação legal aqui. Então, vou pegar aqui, vou conectar, e aí a gente vai simular. Lembrando que o que eu quero é o quê? Verificar se está passando óleo da câmara dianteira para a câmara traseira. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui direto na posição de recuo, né? Quando eu pego o cilindro novo, ó, observem que como a vedação está em perfeito estado e tal, não acontece absolutamente nada, né? O medidor continua com 0. Quando eu aplico aqui, ó, observe. Observe que eu estou marcando aqui, ó, 2,11 litros por minuto. Ok? Então, eu consigo identificar utilizando o primeiro método, né? Utilizando um medidor de vazão ou fluxômetro.
Você já mata a questão aqui. Ok? Colocou, marcou, ó, tá com vazamento interno, pode retirar o cilindro para manutenção. Tem uns detalhes aqui também, que em relação à pressão e tal, mas vamos discutir essas questões hoje não, para o vídeo não ficar longo demais. O problema disso aqui é o seguinte, pessoal. Se você for adquirir um fluxômetro hoje, eu olhei no Mercado Livre, tá? Tá em torno de R$ 14.000. Eu não estou falando um medidor de vazão simples, não, por quê? Se vocês observarem aqui, a vazão que deu é 2,11 litros por minuto. Se você pegar um fluxômetro comum, tá, um rotâmetro, por exemplo, é possível que ele não te dê essa precisão. Até porque eu coloquei aqui eu simulei um vazamento interno aqui, até um pouco brusco, né, agressivo, mas você se pegar valores, por exemplo, se for 1 litro por minuto, certo? Se for 900 ml por minuto, talvez o seu medidor de vazão padrão que se encontra aí em algumas empresas, né, alguns fabricantes, que é uma peça com uma graduação lá, você não vai conseguir ter certeza se aquilo está vazando ou não. Então você vai precisar realmente de um fluxômetro, tá? E o problema é que o fluxômetro, como eu falei, no Mercado Livre achei de R$ 14.000, então eu imagino que é daí para cima, tá? E você também a vantagem dele é que você vai ter precisão, mas em compensação são R$ 14.000. A maioria, boa parte das empresas não tem, tá? Não tem. Se você tiver e aplicar, beleza. Uma que você precisa ter o fluxômetro e outra que você precisa saber utilizar. Então, geralmente, a boa parte das empresas não tem. É um bom investimento, mas aí tem que ver com a empresa, né? Se não for sua, tem que ver com o seu empregador se ele está disposto a investir R$ 14.000 em um equipamento. É lógico que ele tem outras funções também, né? É uma ferramenta muito boa. Mas vamos considerar aqui que você não tem, tá? O mais fácil é, se você tiver, você aplica e aí você já mata a questão. Se você não tem, vamos aqui para o passo 2. No passo 2, nós vamos utilizar apenas um manômetro. Ok? Você não tem um fluxômetro, tá? Não tem um fluxômetro, mas beleza, mas você tem um manômetro aí? Então tá bom, então nós vamos utilizar um manômetro. Tá? Utilizar o manômetro aqui. Lembrando que quando você utilizar o manômetro, certifique-se de que a escala dele ou a capacidade de medição dele seja adequada, né? Se você estiver trabalhando com 200 bar aí, por exemplo, certifique-se de que a escala do seu manômetro é pelo menos igual a isso aí, tá? De preferência superior. Bom, vou fechar essas conexões, ok? Quando eu falo fechar essas conexões aqui, você pode pegar um bujão, um tampão, tá? Uma conexão para poder bloquear a válvula. Às vezes é um parafuso com um Allen, um bujão, né? Vai depender do que você tem à disposição. Bom, quando eu não tenho vazamento interno, ou seja, o óleo não passa da câmara dianteira para a câmara traseira, então é de se esperar que o cilindro não marque nada, porque não está chegando óleo nele, né? O meu cilindro já está recuado. Então, por exemplo, marquei, olha, não chega nada. Meu manômetro está zerado. Ok? Está zerado aqui. Vamos ver aqui com o vazamento interno. Ele está até avançando, né? Está até avançando. Então, o que acontece? O vazamento aqui que eu coloquei foi tão grande que o cilindro ele ainda avança e a pressão, ele já marca o valor na pressão aqui, de 38 bar. Tá? Já marca. Se eu, por exemplo, tiver com carga, se eu colocar uma carga maior no cilindro aqui, uma carga que ele não consiga avançar, vou colocar no mesmo aqui para a gente comparar os valores. Observe o que acontece. 0. Aqui o valor total, 60 bar. Tá? Então, se você colocou o manômetro, aplicou a pressão, marcou aqui, já está aí com... Você já sabe que seu cilindro está com vazamento interno. Lembrando que aqui eu tenho uma carga que me impede, né? Que impede de cilindro avançar. Então, simplesmente, o segundo modo é desconecta a câmara traseira da válvula, conecta um manômetro nela. Conectou o manômetro,
você vai verificar que esse cilindro está realmente com a passagem interna ou vazamento interno. Okay? Isso tudo, o cilindro está no lugar, você só desconectou aqui e acoplou o manômetro. Okay? Lembrando que aí você tem que ter uma carga significativa, né, para poder segurar isso aí. Às vezes é isso também, né? Tem uma carga lá, uma bobina que está em cima, lá no virador de bobina e tal. Você simplesmente coloca lá, vai depender do seu contexto aí. Mas aí você pode falar assim também, ué, mas nem manômetro tem, cara. A firma aí é complicado, tem nem manômetro. Falei, então tá tenso, hein? Mas tem jeito também. Tem jeito também. Mesmo se você não tiver fluxômetro, se não tiver manômetro, não tem nada, né? Tem jeito ainda. Como que a gente pode fazer? Aí eu vou precisar que meu cilindro não tenha carga, tá? Então eu vou pegar meu cilindro sem carga, beleza? Sem carga. E vou simplesmente bloquear a conexão da câmara traseira do cilindro. Simplesmente só isso. Pegar um tampão, um bujão lá, vai conectar e pronto. E nós vamos verificar o que acontece. Se o meu cilindro não tiver passagem interna, não vai acontecer absolutamente nada. Olha lá, o óleo chegou e não vai acontecer nada. Mas se o meu cilindro tiver com passagem interna, o que vai acontecer? Ele vai avançar. Mesmo sem carga. Né? Tá sem carga, mas mesmo com a câmara traseira bloqueada, ele avança. Por quê? Como vai chegar óleo nas duas áreas, né? E a área do êmbolo ela é maior do que a área da coroa, que é a frente aqui, por diferença de força, esse cilindro vai avançar. E aí você vai conseguir observar e detectar com certeza que seu cilindro tem vazamento interno. Bom, pessoal, então era isso daí, ok? 3 formas de você identificar se o cilindro está com vazamento interno sem desmontar o cilindro, ok? Lembrando que a primeira forma é utilizando o fluxômetro, a segunda forma é utilizando apenas um manômetro e a terceira forma é sem nenhum dos dois, né? Sem nenhum dos dois, você está agindo quase igual um MacGyver aí para poder descobrir o problema, mas você consegue bloquear e tal. E também você pode, se for fácil para você, se não quiser usar o seu próprio sistema hidráulico aqui como fonte de pressão, você pode usar também uma bomba manual, conectá-la na câmara dianteira do cilindro e bombeando e ver o comportamento do cilindro. É uma forma também segura de se trabalhar. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que seja útil para todos vocês. Se vocês gostaram, curta, compartilhe. Se não está inscrito, se inscreva. Assim que você se inscrever, já aciona lá o sininho lá da notificação, né? Que para quando chegar vídeo novo você receber em primeira mão, ok? Não deixe de comentar. Se você conhece alguma outra forma diferente dessas 3 que eu mostrei para vocês, eu sei que existe, tá? Mas se você conhecer outra forma diferente dessa, ou se você já fez uma forma diferente, deixe aí nos comentários. É interessante para nós, tá? Para a gente enriquecer, para enriquecermos juntos aí o nosso conhecimento. Se inscreva no nosso site lá, o trend.com.br. Lembrando que lá tem uma guia lá tem uma página lá que é de contato, e nessa página de contato é onde você pode colocar dúvidas, críticas, sugestões, que elas vão direto para o meu e-mail. Então, se colocou uma dúvida ou qualquer sugestão lá, vai para o meu e-mail e eu vejo. Às vezes pode acontecer de você deixar um comentário aqui no YouTube e eu não consegui ver, nossa equipe é pequena, né? Então, eu não consegui, eu vou demorar para poder ler a sua mensagem e tal, mas lá não, lá vai direto para o meu e-mail, ok? Então, curta a nossa página lá no Facebook, nós estamos também no Twitter, tá tudo na descrição direitinho. E até breve então, até mais. Um forte abraço e conte conosco. Até mais.